Ao longo de 2000 anos, a história da Igreja Cristã foi marcada por homens e mulheres que receberam, preservaram e transmitiram a fé que lhes foi confiada. Desde os primeiros séculos, os cristãos compreenderam que o Evangelho não deveria ser preservado apenas pela memória dos acontecimentos registrados nas Escrituras, mas também pela continuidade do ensino apostólico recebido de Cristo e transmitido à Igreja. Por isso, surgiram estruturas de liderança e cuidado espiritual. Bispos, presbíteros e diáconos assumiram a responsabilidade de proteger a doutrina, preservar a unidade da Igreja e conduzir as futuras gerações na mesma fé anunciada pelos apóstolos. Ao longo dos séculos, o cristianismo atravessou perseguições, crises, expansões e transformações profundas. E à medida que a Igreja crescia e alcançava novas culturas e nações, surgiam também desafios relacionados à autoridade, à doutrina e à fidelidade às Escrituras. Durante a era da Igreja primitiva, os pais da Igreja já defendiam: o episcopado era o centro visível da unidade da comunidade cristã. O bispo não era um simples administrador, ele também protegia a doutrina recebida dos apóstolos. Nos séculos seguintes, em meio a perseguições e disputas doutrinárias, foram os bispos que mantiveram as comunidades coesas. Nos grandes concílios como Niceia e Calcedônia, foram eles que se reuniram para definir e preservar as doutrinas fundamentais da fé cristã. O episcopado não era um privilégio, era uma responsabilidade. A responsabilidade de guardar aquilo que havia sido recebido. Foi no contexto destes desafios que, no século XVI, surgiu a Reforma Protestante. Mais do que um evento histórico, a Reforma representou um chamado ao retorno da centralidade da Palavra de Deus. Os reformadores defenderam que toda a tradição e prática cristã deveria permanecer submetida às Escrituras. Esse movimento transformou profundamente o cristianismo e abriu caminho para novas expressões da fé protestante ao redor do mundo. Nos séculos seguintes, especialmente entre os séculos XVIII e XIX, diversos avivamentos reacenderam o fervor espiritual dentro das igrejas. Movimentos de oração, evangelização e busca pela presença de Deus despertaram uma expectativa crescente por uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Nomes como John Wesley, George Whitefield e Charles Finney ajudaram a marcar uma nova etapa da experiência cristã moderna. Havia uma crescente expectativa por uma vivência mais profunda da presença de Deus, da atuação do Espírito Santo e da experiência pessoal com Cristo. Esse anseio aumentou quando Evan Roberts liderou o avivamento do país de Gales em 1904, um derramar do Espírito Santo que tocou centenas de milhares de pessoas e ecoou pelo mundo inteiro. O fogo aceso em Gales ajudou a preparar o terreno para o que viria a seguir. Esse caminho encontraria um de seus momentos mais marcantes em 1906, no avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. Ali, sob a liderança de William Seymour, o movimento de oração e renovação espiritual ultrapassou fronteiras e alcançou nações como o Brasil. O que começou em uma pequena missão se tornou uma das maiores forças de crescimento do cristianismo mundial no século XX. O pentecostalismo se espalhou pela América Latina, África, Europa e Ásia, alcançando milhões de pessoas e renovando a expectativa pela atuação viva do Espírito Santo. Mas à medida que esse movimento crescia, uma pergunta se tornava cada vez mais relevante. Como preservar unidade, identidade doutrinária, comunhão ministerial e continuidade apostólica dentro de um movimento global tão amplo e diverso? Foi nesse contexto que surgiu a ICCC, International Communion of Charismatic Churches. A ICCC nasceu como uma comunhão internacional de igrejas comprometidas com a centralidade bíblica, a vida carismática, a herança pentecostal e a continuidade da liderança episcopal. Ao longo dessa trajetória, importantes líderes ajudaram a consolidar essa visão. Entre eles, David du Plessis, conhecido por aproximar diferentes tradições cristãs ao redor do mundo. John Mears, defensor da comunhão apostólica e da visão episcopal carismática. E Roberto McAllister, missionário que ajudou a lançar as bases para a segunda onda do pentecostalismo no Brasil e uma das figuras pioneiras do movimento em escala global. Essa influência se irradiou para além das fronteiras da ICCC, alcançando o movimento pentecostal carismático mais amplo que crescia simultaneamente ao redor do mundo. Oral Roberts, com seu ministério de cura e fé que moldou gerações de pregadores, e David Yong Cho, à frente da maior congregação cristã do mundo, na Coreia do Sul, demonstravam que o mesmo Espírito soprava em diferentes nações e tradições.
Desse mesmo mover nasceram líderes como T.L. Osborne, evangelista que levou o evangelho com sinais e milagres a diversas nações, e Benson Idahosa, chamado por muitos de pai do pentecostalismo africano. Frutos de uma corrente que a ICCC ajudou a alimentar e que, por sua vez, expandiu a fé cristã a diversas nações. No Brasil, essa tradição encontrou expressão em comunidades que buscavam unir doutrina pentecostal, vida carismática, visão apostólica e estrutura eclesiástica saudável. Como no livro de Atos. É dentro dessa história que a Zion Church, antes Igreja Evangélica Monte Sião, dá agora um novo passo em sua jornada. Ao integrar-se a essa continuidade histórica e ministerial, a Zion reafirma sua identidade como uma igreja de doutrina pentecostal, vivência carismática, visão apostólica e estrutura episcopal. Uma igreja comprometida com a centralidade de Cristo, a autoridade das Escrituras e a atuação viva do Espírito Santo. Porque a história do cristianismo nunca foi construída apenas por eventos isolados. Ela é formada por gerações que receberam, preservaram e transmitiram um legado. Nossa fé não tem 200 anos, não tem 500 anos. Nossa fé é milenar, transcultural e atemporal. Ela começa em Jerusalém e continua viva hoje no século XXI. Do Brasil para as nações.